Pare por um instante. Antes de continuar, existe algo que você precisa perceber. A maioria das pessoas vive todos os dias, sem nunca assumir o controle da própria mente. Elas acordam e em poucos minutos já estão reagindo ao mundo, não pensando, não escolhendo, apenas reagindo. E esse é o problema, porque quando você vive reagindo, você não está vivendo, você está sendo controlado. E talvez isso seja difícil de aceitar, mas é exatamente o que acontece. Agora pense com calma. Quantas vezes você já começou o dia pegando o celular, rolando sem propósito, absorvendo informações que não acrescentam nada, e quando percebe, sua mente já está cansada, sobrecarregada, dispersa, antes mesmo do seu dia realmente começar. Isso não é coincidência, isso é falta de controle, mas existe um caminho diferente, um caminho mais silencioso, mais disciplinado, mais consciente. Os estoicos entendiam isso. Eles sabiam que a primeira vitória do dia não era externa, era interna. Era dominar a própria mente, antes que o mundo tentasse dominá-la. E essa simples mudança transforma completamente a sua vida. Porque quando você controla sua mente, você controla sua experiência. E quando controla sua experiência, você controla sua vida. Mas para isso, você precisa enxergar algo essencial. Você não controla o mundo, não controla as pessoas, não controla os acontecimentos e nunca vai controlar. E quanto mais você tenta, mais você sofre, mais se frustra, mais se desgasta. Mas existe algo que você sempre pode controlar: seus pensamentos, suas escolhas, suas ações e principalmente suas reações. E é aqui que a maioria falha, porque reagir exige consciência e consciência exige esforço. E a maioria prefere o automático, prefere o fácil, mas o fácil tem um preço. Ele te mantém no mesmo lugar, te mantém preso, te mantém fraco, enquanto o difícil te transforma, te fortalece, te liberta. Agora observe sua mente. Neste exato momento, ela está calma ou está inquieta, ela está presente ou já está pensando em outra coisa. Essa inquietação constante é o que te impede de ter clareza. E sem clareza, você não tem direção. E sem direção, você vive no acaso. Por isso, o primeiro passo é desacelerar, respirar, observar, sem julgar, sem reagir imediatamente, apenas perceber. Isso parece simples, mas não é fácil, porque sua mente foi treinada para correr, para antecipar, para se preocupar, para reagir sem pensar. E é exatamente isso que você precisa desaprender. Agora entenda algo importante. Você não sofre pelo que acontece, você sofre pela interpretação que cria. O mesmo evento pode destruir uma pessoa e fortalecer outra. A diferença não está no evento, está na mente, na forma como ele é interpretado. E isso significa que você tem mais controle do que imagina. Mas esse controle exige prática, exige disciplina, e disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. E na maioria das vezes, você não vai querer. Você vai querer evitar, adiar, procrastinar, buscar conforto. Mas toda vez que você escolhe o conforto, você se enfraquece. E toda vez que escolhe a disciplina, você se fortalece. Agora pense nisso. Tudo o que você está vivendo hoje, um dia vai desaparecer. A dor que você sente vai passar. Os problemas que parecem grandes vão perder importância. E até os momentos bons também vão acabar. Nada é permanente. E compreender isso muda sua perspectiva. Você para de se apegar tanto. Para de se desesperar. Para de resistir. E começa a aceitar. E aceitar não é desistir, é entender a realidade, sem distorcer, sem lutar contra o inevitável. E quando você faz isso, você economiza energia. Energia que pode ser usada
para agir, para crescer, para evoluir. Agora observe outro ponto. Sua mente sempre quer mais, mais resultados, mais reconhecimento, mais prazer. Isso cria uma sensação constante de que nunca é suficiente. Mas se você parar por um instante, vai perceber que já tem muito, talvez mais do que imagina. E reconhecer isso traz equilíbrio, traz paz. Agora considere algo ainda mais profundo. Você não tem tempo infinito, sua vida é limitada. E cada dia que passa é um dia a menos. Isso não é motivo para medo, é motivo para a consciência, para viver melhor, para agir com intenção, para parar de adiar o que importa. Porque no final, o que realmente importa é como você viveu, e não o quanto evitou o desconforto. Agora pense nas dificuldades que você enfrenta. Você pode vê-las como problemas ou como treinamento. E essa escolha define tudo. Porque cada desafio é uma oportunidade de se tornar mais forte, mais resistente, mais preparado. Mas apenas se você encarar dessa forma. Caso contrário, ele apenas te derruba. Mais uma vez, tudo depende da sua mente. E isso nos leva ao ponto mais importante, o presente, o único momento real, o único momento que você pode agir, o único momento que você pode mudar algo. O passado já foi, o futuro ainda não existe, mas o agora está acontecendo. E a forma como você vive esse momento define o restante. Por isso, esteja presente, com atenção, com consciência, sem pressa, sem distração. E, acima de tudo, com intenção. Porque viver sem intenção é apenas existir. E você pode mais do que isso. Agora respire fundo novamente e observe sua mente. Talvez ela esteja mais calma, mais clara. E isso já é um começo, mas não termina aqui. Isso só tem valor se você aplicar, se você repetir, se você transformar isso em prática. Porque conhecimento sem ação não muda nada, e a mudança que você busca não está no mundo externo. Está dentro de você. Sempre esteve e sempre estará. Então comece agora, sem esperar o momento perfeito, sem depender de motivação. Apenas comece em silêncio, com disciplina e com força. E com o tempo, você vai perceber que aquilo que antes parecia difícil se tornou natural. E aquilo que antes te controlava já não tem mais poder, porque agora você está no controle.